à nossa disposição hoje para a gente aprender um pouquinho mais sobre epilepsia. Então, dentro dessa turma aqui de pessoas que a gente convocou, temos alunos, temos algumas pessoas interessadas no assunto e você vai ter a oportunidade de falar com muita propriedade sobre um tema referente à epilepsia, que é a SUDEP. Então, eu deixo com você a condução da nossa reunião, avisando que todos devem permanecer com o microfone desligado. E as perguntas, elas podem ocorrer ao longo da apresentação, tá? E só que ao final eu vou colocar as perguntas, ou então, se vocês se sentirem à vontade, vocês podem abrir a câmera, que o professor Diego vai ficar feliz de vê-los perguntando diretamente. Então, Diego, muito obrigada novamente pela disponibilidade e vamos assistir essa aula. Obrigada. Ok, obrigado, Silene, é um prazer estar aqui, sejam todas e todos muito bem-vindos. Já de cara agradeço, Silene, mais uma vez, para poder conversar com vocês um pouquinho sobre um assunto que nós acreditamos ser tão importante, né, tão impactante na vida de várias pessoas no mundo afora, no Brasil também. E cada vez mais nós temos nos empenhado junto com a Associação Brasileira de Epilepsia e agora também com a criação do AME, liderização da professora Aline Priscila Panzani, que é um grupo que surge novo agora, né, intitulado Antimortalidade em Epilepsia, que vem no sentido de trazer informação, trazer suporte e tentar, né, deixar um pouco... Trazer um assunto importante de uma forma mais leve, mas de uma forma também bastante responsável, buscando melhorar, né, impactar positivamente a vida de tantas pessoas que convivem com essa doença. Então, como a professora Silene já apresentou, meu nome é Diego, eu sou professor aqui da Universidade Federal de Goiás, do Instituto de Ciências Biológicas, mais especificamente eu sou do Departamento de Fisiologia. Eu sou graduado em fisioterapia e fiz um mestrado em engenharia biomédica e meu doutorado em neurociências. E sempre estudando, né, na área acadêmica, estudando os mecanismos que tornam uma pessoa com um cérebro propenso ou com um cérebro com epilepsia, né, as alterações que podem levar à epilepsia e algumas alterações relacionadas também a essa doença. Eu vou compartilhar então com vocês aqui a apresentação que eu separei para hoje. No Teams, eu acho que provavelmente a minha imagem desapareça quando eu começar a compartilhar, que é uma característica do programa, né? Estão enxergando a apresentação? Estão conseguindo ver? Estamos. Eu não vejo. Perfeito. Sim. Então, o Teams não me dá o retorno se está aparecendo ou não. Bom, o intuito da conversa de hoje, da aula de hoje, é o intuito inicial a respeito da SUDEP, que é a morte súbita e inesperada em epilepsia. SUDEP vem de Sudden Unexpected Death in Epilepsy, que é um termo de cunho norte-americano. E esse é um assunto que tem tomado cada vez mais destaque, tanto no meio acadêmico, científico, quanto também no clínico, nas últimas 3 décadas. Né? A SUDEP já é um assunto que já se discute há mais tempo, mas nos últimos 30 anos é que ela começou a tomar um pouco mais de destaque. E nós estamos agora no mês de outubro, que é um mês que todas as associações mundiais e entidades mundiais relacionadas à epilepsia dedicam
no mês de outubro para discutir e conversar um pouco sobre esse assunto relativo à epilepsia, que é a SUDEP. E o título da palestra que eu escolhi foi Conhecer para Prevenir, para que a gente traga um assunto que muitas vezes ele é impactante, especialmente para as pessoas que têm epilepsia e para as pessoas que convivem com quem tem epilepsia, mas que ele deve ser falado porque conhecer sobre a SUDEP ajuda a preveni-la, e isso é de fundamental importância. Então hoje vai ser uma palestra em que eu não vou entrar especificamente nos mecanismos que se acreditam, na parte mais científica, das proteínas, das alterações, mas de uma forma mais geral, que é uma forma dentro do contexto do que é a campanha nesse mês que nós temos, que é o mês de conscientização e falar um pouco sobre a SUDEP. Então, para começar, eu acho que é bastante importante eu trazer para vocês alguns aspectos a respeito, não da SUDEP, mas em si da epilepsia. A epilepsia ela é uma doença neurológica crônica grave, e dentre essas doenças neurológicas crônicas graves, ela está entre as mais comuns. Aproximadamente 1% da população mundial tem ou terá epilepsia em algum momento da vida. Então, quando nós juntamos toda a prevalência mundial, nós temos aí uma proporção de 1% que atinge aí aproximadamente 70 milhões de pessoas no nosso planeta. Quando a gente pensa em incidência, né, do surgimento de novos casos, nós temos que em países desenvolvidos temos de 40 a 70 novos casos para cada 100 mil habitantes por ano, e em países em desenvolvimento por volta de 100 a 190 para 100 mil casos por ano. Para 100 a 190 casos para cada 100 mil pessoas por ano. Essa é uma incidência, a gente pode perceber que varia bastante o número, porque isso depende muito da capacidade que cada país tem de fazer os levantamentos epidemiológicos, da capacidade que tem de fazer análises muito mais restritas e conhecer muito bem, depende muito do sistema de saúde. Então nós temos uma variação, vocês podem ver, principalmente em países em desenvolvimento, de uma incidência que quase dobra, né? Mas acredita-se que está por volta ali dos 140 mesmo, e aí a prevalência de epilepsia no mundo, juntando tanto países desenvolvidos quanto países não desenvolvidos, por volta aí de 1 a 2% também. Joia? Os fatores de risco para a epilepsia são variados. A epilepsia é uma doença que, embora seja uma doença neurológica, uma doença cerebral, ela é uma doença também multifatorial, tanto de mecanismos como de causas. E como fatores de riscos principais, nós temos aí hipóxia perinatal, crises febris, traumatismos crânioencefálicos, tumores, doenças cerebrovasculares, infecções do sistema nervoso central. Então, esses são os principais fatores de riscos, e alguns deles, como por exemplo infecções do sistema nervoso central, explicam, e também algumas hipóxias perinatais, explicam por que muitas vezes em países em desenvolvimento nós temos uma incidência, muitas vezes prevalência até maior, porque isso está muito relacionado também às condições tanto de saneamento básico quanto de acesso a políticas de saúde pública mais eficientes também. A epilepsia, o que é a epilepsia em si? O que determina, o que caracteriza essa doença? Uma pessoa que tem epilepsia, ela tem uma predisposição permanente do cérebro em gerar o que nós chamamos de crises epiléticas espontâneas e recorrentes. Além disso, além da crise epiléptica, que é o fenômeno da epilepsia em si, a epilepsia também cursa com consequências neurobiológicas, cognitivas e psicológicas e também sociais. Então, ela é uma doença bastante complexa, que impacta bastante a qualidade de vida da pessoa que tem epilepsia, e a característica principal dessa doença é a crise epilética. A crise epilética, por sua vez, ela se caracteriza por uma ocorrência transitória de sinais e sintomas que decorrem, que vêm de uma atividade excessiva e sincronizada de uma rede neuronal. Então, quando o indivíduo tem
alguma alteração do sistema nervoso central, que torna alguma região ou algum grupo de regiões daquele cérebro, daqueles neurônios que organizam aquele cérebro, com alguma possibilidade de, em algum momento, ter uma descarga excessiva e sincronizada, isso vai culminar com a crise epilética. Mas toda a crise, né, que a gente pode encontrar, um indivíduo que tem uma crise, muitas vezes a crise mais conhecida que nós temos é a crise convulsiva, toda crise convulsiva que uma pessoa tenha, já na primeira que ela tem, essa pessoa já é considerada como tendo epilepsia? Não necessariamente. Nós temos alguns critérios para enquadrar, para diagnosticar uma pessoa como tendo epilepsia, que basicamente eu resumi nesses 2 pontos aqui. Primeiro, o indivíduo tem que ter pelo menos 2 crises epiléticas em um intervalo maior do que 24 horas. E além disso, uma outra possibilidade é o indivíduo que tem uma crise epilética com um risco de recorrência superior a 60%. Como saber desse risco de recorrência? Aí vai depender muito da avaliação neurológica. Se o indivíduo, ao ser diagnosticado, o médico atendeu um indivíduo que teve uma crise epilética, e aí esse indivíduo tem algum histórico, algum exame de imagem que mostra alguma má formação cortical, se isso está relacionado a um trauma crânioencefálico importante numa história pregressa, se esse indivíduo sofreu um acidente vascular cerebral. Então, isso tudo pode classificá-lo como sendo um indivíduo que tem uma crise com um risco de recorrência superior a 60%. Então, esse indivíduo já é, sim, diagnosticado como sendo um indivíduo que tem epilepsia. De fato, a epilepsia ela é bastante complexa. Quando a gente avalia a epilepsia em si, nós temos diversas classificações de tipos de epilepsia, tipos de crise, as comorbidades que são associadas, as síndromes epiléticas e as etiologias da epilepsia. Então, aqui eu trouxe um quadro da International League Against Epilepsy, que ele faz um resumão bastante importante, que mostra para a gente de cara bastante a complexidade quando a gente vai avaliar uma doença como a epilepsia, né? Dentre as etiologias, nós temos, então, estrutural, que depende da região do cérebro onde começam as crises, onde há uma lesão, onde pode ter uma alteração, as alterações genéticas, alterações infecciosas, alterações metabólicas, alterações imunes e algumas, inclusive, de causa desconhecida, quando se faz toda a avaliação, todo o screening, e o corpo clínico não consegue determinar exatamente qual poderia ser a etiologia. E quando a gente pensa na causa estrutural, nós temos a localização, e aí a localização se divide nos lobos que nós temos cerebrais, né? Ou localização do lobo, epilepsia do lobo parietal, do lobo frontal, do lobo occipital, ou do lobo temporal, sendo a do lobo temporal um dos tipos de epilepsia mais comuns, principalmente quando das epilepsias focais. A epilepsia do lobo temporal ela é a mais prevalente. Então, ela é uma doença complexa, que envolve o sistema nervoso, é uma doença neurológica, e toda doença, né, quando a gente pensa, eu sou um fisiologista, então quando a gente estuda fisiologia, estuda os diversos sistemas do nosso corpo, para que a gente viva bem, para que a gente funcione bem, para que a gente se adapte bem a todos os estímulos que nós temos no nosso dia a dia, também o envelhecimento, variação de peso, variação de temperatura, o que a gente come, tudo isso modifica o tempo todo, e os nossos sistemas fisiológicos, eles se integram e atuam no sentido de manter o nosso corpo viável e se adaptando a todas as alterações que nós podemos ter. Então, a gente pensa que quando há alguma alteração em algum sistema, essa alteração nesse sistema provavelmente dificulte um pouco o nosso corpo, os nossos sistemas todos, de atuarem da melhor maneira possível. E dentro de todos os sistemas que nós temos no corpo, o sistema nervoso é extremamente importante, porque ele é um sistema que faz um elo integrador entre todos os outros. Ele é um sistema que comanda, né, toda a nossa capacidade voluntária, de movimento, nossas emoções, mas ele está o tempo todo modulando também o que acontece dentro do nosso corpo,
o que acontece fora do nosso corpo, no nosso ambiente, e como cada um dos outros sistemas, cardiovascular, sistema respiratório, sistema digestório, sistema excretor, como que eles têm que se organizar para se adaptar bem àquela alteração. Então, ele é um sistema bastante importante, ele é um sistema que controla muito das nossas funções, e principalmente as funções dos outros sistemas, que, embora tenham uma independência, sempre tem uma modulação ali do sistema nervoso central. Então, quando nós temos uma alteração do sistema nervoso central, é normal de se imaginar de que essa alteração do sistema nervoso central possa repercutir em algumas outras funções. E a própria crise epilética, que é o fenômeno que caracteriza a epilepsia, ela nos mostra isso diretamente. Por quê? Dependendo da região do cérebro que é acometido pela crise epilética, aquela região ela organiza as funções de algum outro sistema locomotor, e dentro do sistema locomotor alguma região específica do corpo, ou algum sistema mais autonômico, alguma modulação visceral, e quando a crise acontece naquela região, nós temos uma repercussão típica do foco da epilepsia. E quando é generalizada, nós temos todos os sistemas sendo envolvidos. Então, quando a gente pensa numa doença como a epilepsia afetando o sistema nervoso central, e a crise sendo o seu sinal mais importante, nós temos ali, então, que, muito provavelmente, uma crise epilética, numa forma aguda, pelo menos no momento que ela está ocorrendo, pelo menos, certamente, ali, naquele momento, ela vai alterar alguma função que nós temos no nosso corpo. E, de fato, o que nós vemos é que sempre que o indivíduo tem uma crise epilética, para além das alterações neurológicas, é bastante frequente que venham algumas alterações. O indivíduo sente cheiro, pode sentir diferentes emoções, isso quando ele não perde a consciência, ou até na instalação de uma crise, no início de uma crise. Então, tem sensações autonômicas. O indivíduo, muitas vezes, pode perder a capacidade do controle motor de algum membro, de alguma região do corpo, ou às vezes do corpo como um todo, que é quando a gente vê na crise convulsiva. O indivíduo tem alterações de frequência respiratória, começa a respirar mais rápido, alguns outros respiram mais devagar, sentem muitas vezes palpitações antes de começar a crise, a frequência cardíaca varia. Então, dependendo de como for a crise, de onde acontece, nós podemos ter essas várias alterações. Bom, tudo isso para dizer que a epilepsia, assim como qualquer outra doença, de qualquer outro sistema, quando ela existe, obviamente que ela vai impactar de alguma forma na condição fisiológica do indivíduo. E aí que é o importante, talvez, a gente começar a discutir e informar dessa forma para todo mundo, porque qualquer alteração que nós temos de qualquer sistema fisiológico, qualquer doença que nós temos, qualquer alteração metabólica que nós temos, obviamente que vai implicar em alguma deficiência, em alguma probabilidade de ter um risco de ter alguma outra doença. Então vai ter um funcionamento que já não é mais o ideal. Então, o indivíduo que tem, por exemplo, hipertensão arterial. O indivíduo que tem hipertensão arterial é um indivíduo que tem riscos de ter alguma lesão do sistema cardiovascular. O indivíduo que tem uma dislipidemia, então o indivíduo que tem o colesterol aumentado, o indivíduo que pode ter uma lesão de artérias, essa lesão de artérias pode levar à lesão de algum tecido, o indivíduo que não controla bem a glicemia, o indivíduo que ao longo do tempo ele pode implicar em ter algum fator de risco, o indivíduo que está com uma gripe muito forte, pode evoluir muitas vezes por uma infecção respiratória mais grave. Então, quando a gente pensa em qualquer doença, a gente tem que pensar quais são as comorbidades daquela doença e o que ela pode trazer de risco, tanto para a qualidade de vida, quanto também até para o risco, algum risco à vida desse indivíduo, se esse indivíduo se coloca em algum risco de morte. E o que a gente sabe é que a epilepsia, sim, ela tem diversas comorbidades associadas, e além das comorbidades associadas, a epilepsia tem associada a ela um índice de mortalidade
que é um pouco maior quando comparado à população saudável. Mas esses índices de mortalidade da epilepsia maior, quando comparado com mortalidade de outras doenças mais comuns, como diabetes, como doença cardiovascular, como neoplasias, o câncer, diferentes tipos de câncer, ela acaba ficando no mesmo patamar. Então, quando a gente traz, falar sobre mortalidade em epilepsia e fala que o indivíduo que tem epilepsia, ele tem um risco de morte de 2 a 3 vezes maior que a população geral, pode causar um impacto, assusta no primeiro momento, mas isso muito se relaciona com a própria presença da doença. E a mortalidade da pessoa que tem epilepsia, ela é de 2 a 3 vezes maior, e por conta de diversas causas de morte que pode acontecer nesses indivíduos que têm epilepsia. Nós temos as causas que são diretamente relacionadas à epilepsia, como, por exemplo, o estado epilético ou estados epiléticos, como, por exemplo, a SUDEP, mas nós temos também causas indiretamente relacionadas à epilepsia, mas que se relacionam com alguma comorbidade ou com alguma ocorrência. Então, nós sabemos que há um alto índice de suicídio, doença cardiovascular, muitas vezes câncer está relacionado também. Então, nós temos algumas alterações que estão associadas à epilepsia, mas não estão diretamente relacionadas a ela. Então, isso impacta bastante nessa mortalidade maior entre pessoas que têm epilepsia. E dentre as causas de mortalidade em epilepsia, especialmente daquelas que são diretamente relacionadas à epilepsia, está a SUDEP, que é a morte súbita e inesperada em epilepsia. A SUDEP varia a sua incidência dos trabalhos que nós temos uma gama muito grande de trabalhos, cada vez melhores, screenings ótimos, que apontam que a incidência, então, de SUDEP vai de 0,9 a 2,2 para cada 1.000 pacientes por ano. Mas o ponto mesmo ali de corte é de 1 para cada 1.000 por ano. Então, ela é uma incidência que não é uma incidência tão grande assim, não é algo tão frequente. Porém, quando comparado com a população geral saudável, aí sim a ocorrência de morte súbita em pessoas com epilepsia acaba ficando muito maior do que da população saudável. Se a gente for comparar com a população que tem doença cardiovascular, com as pessoas que têm diabetes, não, fica menor, fica até menor. Então, é um fenômeno que existe, é uma causa de morte dentro das causas de morte entre pessoas que têm epilepsia, que é importante, porém ela não é tão frequente assim. Mas mesmo assim, nós temos que saber, porque principalmente agora nós sabemos que há muita possibilidade de diminuir ainda mais o risco e prevenir que essa incidência aconteça, podendo até diminuir. Bom, o que é então a morte súbita e inesperada em epilepsia? Como que a gente classifica, para um indivíduo com epilepsia que faleceu, ser a morte dele classificada como SUDEP, a morte tem que ocorrer de forma súbita, ela tem que ocorrer de forma inesperada, ou seja, o indivíduo não tem nenhuma condição para além da epilepsia que indicasse um risco maior de morte, alguma doença, algum processo inflamatório, alguma coisa que colocasse ele com risco de morte. Ela pode ser testemunhada ou não. Ela não pode ser traumática, então o indivíduo não pode ter sinal nenhum de trauma. Ela não pode ser em decorrência de afogamento, então sempre que há o sinal de algum tipo de afogamento, já não é mais classificado como SUDEP. Ela pode ter a evidência ou não de uma crise, então quando testemunhar, o indivíduo ele pode ter tido uma crise e não voltou da crise, faleceu após a crise. Isso ainda assim, se todas as outras condições estão preservadas, ele é classificado ainda como SUDEP. A única forma de crise, que daí já não é uma crise, que é o status epilépticos ou estado epilético, que é uma crise que não cessa, que ela permanece, que é difícil de bloquear, e aí o indivíduo
falece durante o estado de mal epilético, isso não é classificado como SUDEP. E o exame pós-morte também não pode apresentar nenhuma causa toxicológica ou nenhuma causa anatômica que seja evidente como sendo causa de morte. Então, por isso que ela é uma morte súbita e inesperada, porque não tem nenhum outro sinal para além da epilepsia e da ocorrência de crises que pode levar o indivíduo a ter falecido. Só assim é classificado como Sudden Unexpected Death in Epilepsy. E isso, obviamente, no começo trouxe muitos problemas, inclusive a incidência e a prevalência variava bastante, porque diferentes países, às vezes diferentes cidades, diferentes serviços de avaliação, de óbito, faziam avaliações diferentes, tinham critérios diferentes, e daí era muito difícil tentar identificar se o indivíduo realmente faleceu por SUDEP ou não. Mas que causa, então, SUDEP? Quais podem ser as causas de SUDEP? Para falar de causa de SUDEP, eu teria uma aula de mais de 2 horas, nós temos diversas causas, e eu trouxe alguns exemplos para vocês, de alguns recortes que eu fiz da literatura dos últimos 10 anos, e vocês estão vendo subindo aí diversos trabalhos, que eu não coloquei nem em ordem, mas só para que vocês tenham uma ideia da gama variável de possíveis causas que podem levar, ou que se especula serem as causas para o indivíduo que tem epilepsia acabar sofrendo com a SUDEP. De fato, o que se tem de principais hipóteses, aquilo que talvez mais se relacione, e até agora a gente conseguiu explicar um pouco melhor, é que a causa ela pode ter fundo cardiovascular, fundo respiratório, que podem acontecer de forma independente, então pode ter sido algum evento cardiovascular, pode ser alguns eventos respiratórios de forma independente, ou tanto efeito cardiovascular e respiratório de forma conjunta. Mas o fato principal é que hoje em dia ninguém mais duvida e ninguém mais rejeita a hipótese de que é um efeito, que a SUDEP ela é multifatorial. As causas são multifatoriais. Então, como que essas causas vão surgindo, do que depende, isso varia muito do tipo de epilepsia, varia muito de frequência de crise, varia muito da idade do indivíduo, se é na infância, se é adulto jovem, se é idoso. Então, todos esses elementos, cada um desses elementos, colocam um componente a mais para explicar para aquela SUDEP que aconteceu, aquele indivíduo que faleceu de SUDEP, qual foi a causa. Mas, de forma geral, de forma mais ampla, o que nós temos é que são, especialmente, por algum motivo, em algum momento, alguma alteração específica do sistema cardiovascular, ou do sistema respiratório, ou de ambos conjuntamente. Quais são os fatores de risco para a SUDEP? Quando se começou a estudar, lá como eu falei para vocês, 30 anos atrás, 40 anos atrás, quando a gente começou a estudar mais a fundo a SUDEP, não se tinha muita certeza nem de quais eram os fatores de risco, tinha muita dúvida. Mas hoje nós temos aqui, eu trouxe para vocês uma gama daqueles que são indicados como os principais. Né? Então nós temos crises generalizadas tônico-clônicas, crises desse mesmo tipo que acontecem no período noturno, pacientes que acompanham com déficit cognitivo, o tempo de início de epilepsia, então quanto mais cedo ocorre a epilepsia, parece aumentar o risco de ocorrência de SUDEP, o número de drogas anticrises que os indivíduos usam, drogas anticrises, mais conhecida antigamente como as drogas antiepiléticas, então quantas drogas o indivíduo faz uso para o controle, quando o indivíduo apresenta sintomas respiratórios, tanto durante quanto depois da crise, então parada respiratória, fica muito cianótico, isso é muito frequente, acontece na maioria das crises, isso se relaciona um pouco com o aumento da frequência.
Se o indivíduo apresenta comorbidades como apneia do sono e síndromes hipopneicas, isso aumenta também o risco. E algumas comorbidades, como depressão, isso também, de alguma forma, se relaciona. Mas de todos esses fatores de risco para a ocorrência de SUDEP, eu quero dar destaque para esses dois aqui, que são as crises generalizadas tônicos-clônicas, e especialmente quando elas ocorrem principalmente à noite. Tá? Então, a crise generalizada tônico-clônica é a que nós conhecemos como convulsão. Então, as crises convulsivas, e especialmente quando elas são noturnas, elas aumentam um pouco o risco de SUDEP. Um pouco, é até bastante impactante. E a idade em que ocorre a SUDEP varia de 20 a 45 anos mais frequentemente. Nós temos SUDEP acontecendo na infância, SUDEP acontecendo em adultos jovens e acontecendo em idosos também. Mas quando se avalia a prevalência um pouco maior entre 20 a 45 anos, alguns pesquisadores até discutem que muitas vezes ela parece ser maior entre 20 e 45 anos, porque quando você vai avaliar, principalmente na população idosa, como a população idosa morre mais por outros motivos, alguns trabalhos epidemiológicos que tentam avaliar qual é a prevalência, qual é o risco de SUDEP em indivíduos idosos, sofrem com alguns vieses, e daí alguns indicam que talvez o levou em consideração é porque como é um idoso, então como o idoso de forma geral morre por outros motivos também, há uma atenuação do que seria o maior risco de morte súbita. Mas, de fato, o que nós temos de concreto, na verdade, até agora, é que a idade mais afetada é de 20 a 45 anos. Tá? Para além desses fatores de riscos, nós temos alguns riscos ambientais também, que se relacionam aos próprios fatores e principalmente àquela condição que eu mostrei para vocês da crise tônico-clônica generalizada e principalmente que acontece no período da noite. Então, os riscos ambientais que estão mais relacionados à SUDEP é alguma coisa que possa bloquear a respiração, e aí, como exemplo aqui, roupa de cama, travesseiros, e geralmente um indivíduo deitado com barriga para baixo. Com barriga para baixo é um risco ambiental. Na verdade, quando a gente faz um estudo da maioria dos casos de SUDEP, é bastante frequente o indivíduo que faleceu e foi classificado como SUDEP ser encontrado de bruços, a gente fala na posição de supino. Então, isso é um pouco mais frequente e daí não se tem muita certeza, o que pode ter acontecido? Será que foi a crise? Ou será até por ele estar de bruços, alguma roupa de cama, algum travesseiro bloqueou, alguma respiração? Será que isso pode ter acontecido? Isso já é mais difícil de se identificar no indivíduo que acabou falecendo, porque não dá para ter certeza se foi uma parada respiratória, alguma alteração respiratória que ele teve por processo fisiológico dele alterado mesmo, ou se foi por conta do bloqueio realmente que levou. Então, se o indivíduo não tem nada que esteja dentro da boca, na garganta, algo que seja muito claro, que tenha asfixiado o indivíduo, isso não vai ser achado. E quando isso acontece, já não é mais considerado como SUDEP, seria um indivíduo que faleceu por conta de uma asfixia, porque ocluiu alguma via aérea. Bom, mas sabendo disso, eu sou uma pessoa que tem epilepsia, ou sou um médico que vai falar com alguém que eu acabei de diagnosticar que tem epilepsia, e a epilepsia a gente sabe que é uma epilepsia, como eu falei para vocês, bastante frequente. A epilepsia ela impacta bastante a qualidade de vida de quem tem epilepsia, porque ela é uma doença bastante estigmatizada, infelizmente, como ela é uma doença que a gente começou a falar mais agora, mas pouco fala, ela é uma doença muito estigmatizada. A característica da crise epilética
leva historicamente a associação da epilepsia muitas vezes com fenômenos espirituais, possessões demoníacas, né? Muitas vezes a pessoa que tem epilepsia, ela é considerada como uma pessoa que não tem uma sanidade mental perfeita. Então há muito preconceito, há muito estigma na nossa sociedade, e o fato então de ter epilepsia já é por si só um fato que é impactante, né? As pessoas geralmente relatam, né, descobrir que tem epilepsia, ter epilepsia, impacta bastante a qualidade de vida do indivíduo que tem epilepsia. E aí, para além do fato de eu saber que eu tenho epilepsia, saber de todas as dificuldades que é tratar essa doença, conseguir chegar na melhor droga, no melhor tratamento, eu sei que eu tenho uma boa chance de ter um tratamento dando certo. 70% das pessoas que têm epilepsia, que fizerem um tratamento regular, com acompanhamento médico regular, têm o controle das crises muito bem feito, né? Então é uma doença que ela é bastante tratável, ela é bastante controlável, né? Nós temos uma parcela aí de 30% das pessoas que vão ter maior dificuldade para o tratamento, mas quando o tratamento farmacológico, não dá certo, há ainda outras opções, como cirurgias, como implante de alguns aparelhos também intracerebrais, então o estímulo do nervo vagal, Deep Brain Stimulation, então que ainda dá uma chance de sucesso e do controle da crise aí, né, de desses 30% que não tem o controle, 80% pelo menos, quando usar algum outro procedimento, também terá o controle da crise. Então ela é uma doença que ela é bastante controlável, mas ela é difícil de se tratar e de controlar. Então isso já impacta bastante. E aí o que se discutia muito, principalmente quando se começou a discutir a SUDEP, era: vale a pena, até pelo risco não ser um risco tão grande, essa prevalência de um paciente que tem epilepsia em cada 1.000 por ano pode sofrer, pode vir a falecer de SUDEP. Vale a pena falar para essa pessoa? Ela já tem todo o impacto do diagnóstico da doença, ela já está ali, né, impactada, tendo que tratar, tem toda essa condição que eu acabei de falar para vocês. A gente vai falar para esse indivíduo, né, que tem ainda a possibilidade da SUDEP, que é uma morte súbita, e principalmente quando se começou a estudar SUDEP, havia muita resistência em se falar sobre SUDEP, mesmo porque pouco se conhecia. Sabia-se que o indivíduo poderia morrer subitamente, mas, a respeito de fatores de risco, qual que é a possível causa, e principalmente, tem alguma coisa que dê para a gente fazer para diminuir esse risco? Lá no começo, não tinha, não se sabia. Então, se nós voltarmos a 30, 40 anos atrás, provavelmente eu estaria falando muito de uma forma bem diferente, né, hoje aqui a aula para vocês, porque não se sabia. Eu sei que tem SUDEP, mas o que dá para fazer? Nada. Porque a gente não sabe o que vem, o que tem de prevalência. Então, muitas vezes, isso criou, né, até entre os clínicos mesmo, neurologistas, essa barreira de falar: não, eu já estou falando da epilepsia, vou falar de todas as comorbidades, tem todos os riscos, não vou falar sobre SUDEP. E com o passar do tempo, a gente foi estudando, foi conhecendo, fomos vendo as pessoas, fomos entendendo os mecanismos, e as pessoas que conviveram com quem acabou falecendo por SUDEP começaram a se posicionar mais, começou a surgir essa discussão. E aí? Será que a gente fala sobre SUDEP? E qual que é a importância de falar sobre SUDEP? E o fato é que nos últimos 10 anos nós temos visto um crescente também de trabalhos mostrando que, sim, é importante falar de SUDEP. E o porquê que é importante falar de SUDEP? Porque quando a pessoa conhece a probabilidade, conhece o risco, isso permite à pessoa que tem epilepsia e às pessoas que cuidam e convivem com quem tem epilepsia de tomar atitudes para prevenir a SUDEP, para reduzir o risco, né?
Então isso é bastante importante, principalmente porque agora a gente sabe. E de fato nós temos alguns trabalhos, eu selecionei alguns mais recentes para vocês, que mostram que esse aqui é um trabalho que foram entrevistados 27 pessoas que têm epilepsia, e essas 27 pessoas que tiveram epilepsia, quando fizeram o trabalho, ficaram sabendo, mais de 50% já sabia, né, já tinha escutado falar sobre o SUDEP, e eles disseram que, no primeiro momento, quando eles ficam sabendo a respeito da SUDEP, a primeira sensação que eles têm, obviamente, é de estresse, isso causa um desconforto bastante importante, causa também ansiedade, porque quando fica sabendo, a doença que eu tenho aumenta, o risco pode ter SUDEP, isso causa, obviamente, uma ansiedade, mas que o aspecto principal que todos, mais de 90% relatou, foi que, sim, tem o estresse, tem a ansiedade, mas é por pouco tempo. Então, existe o impacto, né? Eu fiquei sabendo sobre o SUDEP, eu tive um impacto, isso me impactou bastante, principalmente a pessoa que tem epilepsia, reage dessa forma, né? Só que depois de um tempo, esse impacto emocional do estresse, de saber que tem o risco de SUDEP, vai se transformando num sentimento normal e de autocuidado. Fala, bom, o risco é baixo, existe a possibilidade, o risco é baixo, e para eu diminuir ainda mais esse risco, basta eu fazer, né? Aí o que eu vou passar para vocês no frente, mas fazer um bom tratamento, tomar cuidado, ter algumas atitudes que me previnam. E também os cuidadores relatam que é importante saber, para eles é muito bom saber, porque eles também conseguem auxiliar. Embora, muitas vezes, o fato de saber sobre o SUDEP impacta mais quem cuida, quem convive, do que o paciente. Então, pelo menos nesse screening aqui desses pacientes, desse trabalho que eles mostraram foi isso, assim, a ansiedade ela perdura um pouco mais nas pessoas que convivem com quem tem SUDEP. Elas geralmente pensam mais no risco, assim, as pessoas que têm epilepsia pensam geralmente na SUDEP depois desse primeiro momento que souberam da SUDEP, principalmente depois de uma crise um pouco mais forte, né, eles sempre vêm e falam, nossa, será que poderia... Então isso reativa um pouco, mas não causa mais ansiedade e estresse que foi no começo. Então é importante, para eles é importante saber, porque hoje eles conseguem se cuidar bem, prevenir e estar ciente do que pode acontecer. Tem um outro trabalho também que mostra entre o povo saudita, né, a mesma coisa, um número bem maior, foram 325 participantes, e todos os 325 participantes, 94,5% relataram que queriam saber sobre o SUDEP. E que gostariam de ter escutado falar de SUDEP pelo próprio neurologista. Então, mais de 70% fala que seria interessante o próprio neurologista falar, porque grande parte das pessoas, ainda hoje, que descobre sobre a SUDEP, não é necessariamente na consulta com o neurologista. É olhando a internet, não é nem vendo palestras como essas sessões específicas, mas hoje quando você digita no Google qualquer coisa, eu tenho epilepsia, que riscos eu tenho, vai aparecer certamente a questão da SUDEP. Né? Então eles falam que é importante saber sim, e com a mesma perspectiva dos pacientes do trabalho anterior, que eram Canadá e Estados Unidos, esses aqui são sauditas. Que é, olha, saber sobre isso é importante porque eu posso me prevenir, eu posso tomar os cuidados para tentar reduzir a ocorrência desse fato que está impactando a minha vida, né? E pensando nisso e até nos cuidadores, o mesmo grupo que fez o trabalho do Canadá trouxe um trabalho em que eles entrevistaram pessoas que conviveram com quem morreu subitamente, que tinha epilepsia e morreu subitamente. E foram 20, nesse caso 21 participantes, e eles disseram, não sei 21 exatamente, mas o que eles mostraram foi que eles perceberam que saber previamente é importantíssimo. Muito porque alguns não sabiam, e quando a pessoa acaba falecendo de SUDEP, o fato de não saber
traz para aquela pessoa, muitas vezes, que agora sobrevive, que está em luto, que perdeu aquela pessoa que faleceu de SUDEP, traz para aquela pessoa pode trazer até um sentimento de culpa. Porque, nossa, eu poderia ter feito algo para evitar, eu poderia ter tomado algum cuidado para evitar. E eu não sabia do que ia acontecer. Então, quando o indivíduo não sabe, isso pode trazer um sentimento de culpa muito grande. E nesse trabalho eles, inclusive, mostram, e tem cada vez mais, não só nesse trabalho, mas em reuniões de grupos de apoio também, se discute muito a importância de se falar mais sobre o SUDEP, não necessariamente só para o paciente que tem epilepsia, para quem trabalha, e para quem cuida e convive com quem tem epilepsia. Mas também médicos, policiais, bombeiros, socorristas, porque é muito grande o número de relatos de pessoas que o parente, filho, esposa, marido, amigo, irmão morre subitamente, sofre SUDEP, e a polícia quando chega, ou o bombeiro quando chega, ou todo mundo quando chega, não acredita que pode ter sido de uma crise epilética. Então, tem casos que vai desde a pessoa ser investigada como possível tendo causado de forma agressiva, isso sempre acontece, né? Mas em alguns casos de forma até mais agressiva, como sendo suspeito de um assassinato, até não acreditar e achar que a pessoa que morreu porque estava drogada. Então, isso causa muito impacto, porque mesmo às vezes, quando a gente pega agentes de segurança, mesmo o corpo clínico que não trabalha com epilepsia, muitas vezes até alguns legistas, né, não sabem sobre o SUDEP e acabam negligenciando muito isso. Então, falar sobre o SUDEP vai para além de falar só com a pessoa que tem epilepsia, quem cuida dela, para que ela se previna, para que ela diminua o risco, mas também para tornar todo esse ambiente melhor. Porque prevenir a SUDEP diminui bastante o risco, mas isso não necessariamente indica que não vai acontecer. Mesma coisa assim, ó, eu sempre atravesso com o semáforo fechado em cima da faixa de segurança. O risco de eu ser atropelado é bem menor, mas isso não garante que um dia eu não vá sofrer, às vezes, um atropelamento. A mesma coisa para tudo quando a gente fala prevenção de qualquer doença, de qualquer evento. Mas mesmo assim, quando você sabe que você se protegeu, quando você buscou tudo, você cumpriu a sua parte, você cumpriu a sua etapa. E para aqueles que sofrem com luto, isso é muito melhor. Então é importante falar sobre o SUDEP. Bom, mas tá, eu sei, eu tenho epilepsia, ouvi falar sobre o SUDEP, o que eu posso fazer então? Quais são as alternativas que nós temos para reduzir o risco de SUDEP, para prevenir a SUDEP? O fator mais importante para a prevenção de SUDEP é o bom controle de crise. Então, quando a gente pensa, o primeiro aspecto para a prevenção de SUDEP é o paciente que tem epilepsia se adequar totalmente ao tratamento que é passado pelo médico. Mas muitas vezes eu estou tratando, estou fazendo direitinho e ainda não estou com a crise controlada. Sim, isso acontece, principalmente no início do diagnóstico de epilepsia, porque demora um tempo para que o médico ajuste a dose, a droga específica, consiga identificar realmente qual é o tipo de epilepsia, qual é o foco. Mas a partir do momento em que o médico fez isso, a crise vai ser controlada. E muitas vezes, por mais que o médico de cara tenha acertado qual era a droga, por exemplo, se o indivíduo não toma regularmente, ele não vai ter um controle de crise, porque a gente sabe que a regularidade de se usar um medicamento anticrise é extremamente importante para o indivíduo que tem epilepsia. Falhar uma dose, falhar somente um dia, por mais que ele volte a tomar regularmente, já coloca o risco de ocorrência de crise. Não necessariamente ela vai ocorrer no momento que falhou, mas aumenta muito o risco de crise depois. Então, é extremamente importante que o indivíduo que tenha epilepsia e comece a fazer um tratamento, siga à risca o tratamento que o médico mandou.
E aí, obviamente, junto com o médico, ele vai conversar os melhores horários, o que é mais fácil, o que se adequa. Então, sempre com o neurologista, mas combinou com o neurologista, ele passou para você, você tem que seguir exatamente aquela recomendação. Outra coisa que é extremamente importante, e na nossa sociedade, é claro que isso é muito difícil, mas ela é muito importante, e especialmente a pessoa que tem epilepsia, tem que tomar bastante cuidado, é com a rotina de sono. A higiene do sono é extremamente importante para quem tem epilepsia. Quando o indivíduo tem o sono fragmentado, tem algum prejuízo do sono, esse indivíduo se coloca em muito risco de ter crises epiléticas. E aí, quando ele começa a ter mais crise epilética, ele fragmenta ainda mais o sono, ele tem um prejuízo da qualidade do sono, que aumenta a crise, e isso entra num ciclo. Então, esse é um ponto gatilho extremamente importante para as pessoas que têm epilepsia, que é a boa qualidade de sono. Então, o indivíduo tem que buscar, de alguma forma, as melhores alternativas associadas aos seus dias, atividade diária, laboral. Ele tem que dormir bem. E aí isso, obviamente, que envolve bastante até as pessoas que estão ao redor, onde trabalha, conversar, ter que buscar as melhores soluções, porque isso é extremamente importante. Também, conhecer os seus gatilhos de crise para que possa evitá-los. Então a pessoa tem que, olha, por exemplo, se eu fico sem dormir, eu tenho crise. Você não pode mais se privar do sono. Se eu tenho crises que são estimuladas, eu sou fotossensível, então não vai se colocar nessas situações. Então a pessoa tem que primeiro, eu tenho uma situação que me deixa muito estressada, muito ansiosa, e geralmente eu tenho crise depois. Né? Então, a pessoa tem que conhecer os gatilhos e sempre evitar esses gatilhos, por mais que esteja fazendo o tratamento farmacológico da maneira adequada também. São sempre coisas que vão se somando e vão melhorando muito a qualidade do tratamento. Evitar o consumo e principalmente o abuso de álcool. Evitar o consumo e o abuso de drogas. Porque essas substâncias, elas facilitam e elas podem até causar a crise também. Então, o consumo excessivo de álcool, o abuso de álcool, isso associado ao medicamento anticrise, pode trazer para o indivíduo um risco maior. O álcool fragmenta o sono, tira a qualidade do sono também. Então, evitar o consumo de álcool e outras drogas. Orientar familiares, colegas sobre os primeiros socorros durante uma crise epilética. Né? Um atendimento rápido, adequado é bastante fundamental. Então, isso é importante também, ter alguém por perto, ou ter pessoas que saibam que você tem, que a pessoa tem epilepsia, pessoas que saibam como lidar depois de uma crise epilética, ajuda bastante também. E para aqueles indivíduos, para aqueles pacientes com epilepsia, que têm a crise com maior frequência à noite, principalmente a crise tônico-clônica generalizada, e ocorre principalmente à noite, está com uma certa dificuldade para o controle, é muito importante que a pessoa busque algumas alternativas para que ela tenha a possibilidade de um socorro mais rápido. Então, se possível, sempre dormir acompanhada, mas isso a gente sabe que muitas vezes não é possível, porque daí já é um adulto, né? Às vezes é um adolescente, 19 anos de idade, vai dormir acompanhado com quem? Com o pai, com a mãe. Então tem todas as situações. Mas, se estiver dormindo sozinho em algum lugar, que não esteja sozinho naquele lugar, a menos que não seja possível também não viver sozinho. Não fechar, não trancar a porta do quarto nunca, não fechar a porta do quarto nunca, né, deixar sempre a porta aberta, e de quem estiver no ambiente, ou no apartamento, ou na casa também, a porta aberta, para que consiga ouvir sons, por exemplo. E considerar sempre o uso de alguns aparelhos que possam alertar para a crise, né? E o que se tem de mais, não é comprovado para a crise, mas que ajuda bastante, são as babás eletrônicas.
Então, quando há a presença de uma bomba eletrônica, algumas apitam até com som, fazem som quando tem movimento, alguma coisa assim, elas podem ajudar bastante, porque há bastante evidência de que quando a pessoa tem a crise e após a crise ela recebe o acompanhamento de alguém, a probabilidade de prevenir a SUDEP é muito grande. Então, ter alguém para checar a pessoa que teve a crise, conversar com a pessoa que teve a crise, e se for e perceber que a pessoa que teve a crise não está respirando, não está se movimentando, está diminuindo, está muito difícil para voltar à consciência, consegue chamar a ambulância, chamar o bombeiro, chamar um socorro mais rapidamente, e isso previne bastante também a SUDEP. Tem alguns dados apontando bastante nessa direção, que ter um contato com alguém depois da crise, principalmente essas crises noturnas, é bastante importante e reduz bastante o risco para a SUDEP. E uma coisa que é sempre importante, dentro desse contexto todo, é recomendar para a pessoa que tem epilepsia, ou se você tem epilepsia, fazer um diário de crises. Porque o diário de crise ajuda bastante o médico e também a você mesmo e aos familiares a entender quais são as principais estratégias que você pode fazer para a prevenção, não só da SUDEP, mas também das crises como um todo. Então, isso é de fundamental importância, parece simples, né, mas é de fundamental importância e isso salva vidas. Por isso que é importante a gente comentar e falar cada vez mais sobre o SUDEP de uma maneira responsável, mas de uma maneira mais leve, porque esses pequenos atos, né, alguns nem são tão pequenos assim, mas são alguns hábitos de vida só que você tem que mudar. Como mudaria quem está, né? Olha, eu estou com colesterol alto, não posso comer alguma coisa, eu não posso beber porque eu estou com uma diabetes, não posso comer tanto açúcar. Também o paciente com epilepsia, tomando esses cuidados, ele vai reduzir bastante o risco da ocorrência de um evento que, quando acontece, ele não é frequente, mas quando acontece, obviamente, é extremamente impactante para todos. Né? Então, o que eu tinha para falar para vocês é isso. Eu trouxe esses últimos slides que eu trouxe para vocês, é um material que nós produzimos aqui junto com a AME, com a ABE, para divulgar para as pessoas aqui da UFG. Nós temos um QR Code que dá direto acesso ao protocolo Calma, que é um protocolo, na verdade, voltado para como que a gente atende uma pessoa que teve uma crise convulsiva, né, uma crise epilética do tipo convulsiva. Se vocês testarem, vocês vão ver que vocês vão entrar numa página da UFG. E eu gostaria de agradecer, né, todos os nossos apoiadores, principalmente a ABE, a AME, a Universidade Federal de Goiás, os programas de pós-graduação onde eu atuo, sendo o da SBFIS, eu sou um dos coordenadores locais, e todas as agências de fomento que propiciam que nós consigamos estudar e fazer esse trabalho de uma maneira, tentar melhorar a vida das pessoas que têm epilepsia, e obviamente agradecer todo o nosso grupo que tem trabalhado tanto na parte acadêmica, na pesquisa, mas também nessas ações sociais, tanto da ABE quanto da AME, tentando trazer um pouco de conforto, de melhoria de vida para todos aqueles que mais necessitam. Obrigado, pessoal. E agora eu estou aberto às perguntas. Obrigada. Obrigada pela participação, Diego. Vocês só me alonguei muito, foi muito longa? Tem alguns comentários aqui no chat que eu vou ler. Evelyn ainda está aí? A Evelyn disse que ela fez um comentário, ela é uma pessoa que tem epilepsia e ela não concordou com você em algum ponto aí. Eu não sei, Evelyn, se você quer se manifestar. Não sei se ela está aqui ainda. É só ligar o microfone, Evelyn. Fique à vontade. A ideia dessas reuniões aqui exatamente para dar voz a vocês, né? E eu não sei qual foi eu perdi o
tempo em que ela comentou que a prática é muito melhor que a teoria. Eu acho que você estava falando sobre a parte de atendimento, não sei se foi isso. Bom, e o outro comentário foi da Jéssica. A Jéssica, que é psicóloga, ela faz parte também do grupo AME, e ela relatou aqui que foi o caso do meu irmão. Só soubemos depois e tivemos o sentimento de impotência, que é o que você falou logo no final, né? Que não é o sentimento de culpa da família. E também quando o SAMU chegou e atestou a morte. Eu não sei se a Jéssica quer falar alguma coisa sobre isso, seria importante o depoimento dela. E mais uma da Fernanda. Eu fiquei com curiosidade em relação à etiologia imune da epilepsia, de que forma isso acontece? Não sei se é a Jéssica. Boa noite, estão me ouvindo? Sim. Sim, deixa eu ativar minha câmera também. Então, eu só fiz um comentário ali, né, sobre meu relato pessoal de que eu perdi o meu irmão, né, para a SUDEP, mas a gente teve esse conhecimento só depois, né? Então ele nunca foi informado por nenhum dos médicos que ele passou, e aí, como eu relatei ele no comentário, a morte foi atestada como causa desconhecida, né? E aí depois que então eu soube, conheci a ABE, né, e aí que comecei também a participar junto com vocês, e aí sim tive conhecimento, e hoje realmente quero que todo mundo saiba, porque como familiar, foi aquela sensação ali de impotência mesmo, né? Como se a gente tivesse a possibilidade de ter feito algo, mas a gente não sabia, né? Até o Diego comentou ali, agora ali por último, alguns cuidados, né? Então, um exemplo é que meu irmão morava sozinho. Ele tinha 29 anos, morava sozinho. Então, no dia ele estava, né, dormindo, estava sozinho, e isso poderia ter sido evitado, por exemplo, além de outros fatores que eu sei que ele não estava cuidando muito, como estresse, sono, enfim, né? Então, realmente eu vejo que poderia ter sido evitado. Isso a gente ouve, quando nós estivemos lá no PAMI dos Estados Unidos, foram vários relatos similares, assim, sabe, assim, que as pessoas, o que impacta muito do depois é você sentir de, putz, se eu soubesse. E algumas pessoas que diziam que no momento, que provavelmente se soubessem antes, fiquei sabendo agora, ia ficar brava, muito provavelmente, talvez eu ia ficar brava com o médico, por que disse isso e tal, mas hoje eu sinto que realmente, se eu soubesse, teria sido melhor. E é um pouco que eu acho que um dos resultados mais importantes daquele trabalho que eu mostrei é isso, que por mais que a gente, o paciente e o cuidador, a pessoa que convive, ao ficar sabendo da SUDEP, tenha essa ansiedade, lógico, isso vai causar mesmo, né? É algo que é difícil, mas que depois isso se consolida, fica melhor, a pessoa vive bem e começa a se cuidar, né? Eu acho que isso é o mais importante também. Exatamente. Então, estou aqui só para confirmar como a informação é importante, né? O saber, tanto como família, não posso falar por ele, mas eu acredito que ele gostaria também de ter tido essa informação, né? Obrigada, Diego, foi ótima aula. Obrigado. Com relação às epilepsias imunes, existem uma série de encefalopatias que podem ocorrer por conta de alterações imunes, e isso altera algumas vezes a estrutura neuronal e pode tornar, então, algumas regiões mais excitáveis, com maior probabilidade de lesão. Diego, tem uma pergunta aqui da Marcela. Tem alguma mudança metabólica conhecida que propicia a crise de convulsão, como acidoses desencadeadas por infecção ou outro motivo? Sim, as alterações metabólicas, hidroeletrolíticas, então acidose, alcalose, sempre quando a gente tem variação de pH, e principalmente essa variação de pH atingindo bastante o sistema nervoso central, ela modifica a
a estabilidade da membrana neuronal, e ela pode deixar, então, o cérebro mais excitável, algumas regiões mais excitáveis, e isso pode provocar crise, sim. Mas aí, se for só uma alteração metabólica momentânea, o indivíduo teve por algum outro motivo e não tem nenhuma outra alteração e teve aquela crise naquele momento, não necessariamente é epilepsia, tem que se estudar, mas isso pode acontecer. E, obviamente, a pessoa que tem epilepsia, se tem essas alterações, muito provavelmente ela está mais suscetível a ter a crise do que uma pessoa que não tem epilepsia. Outra pergunta aqui do José Mateus, eu acho que é José, né? Não sei. J. Mateus. Ele falou que ele colocou um VNS, para quem não sabe, VNS é um dispositivo eletrônico que coloca através do nervo vago e vai controlar as crises através de sinais prévios, né? Então, a partir da chegada dos sinais que o Diego comentou, aumento da taxa de batimento cardíaco, né? Você falou aí alguns sintomas cardiovasculares. Ele falou o seguinte, que depois que ele colocou o meu VNS, que controla as crises noturnas de boa maneira, recentemente vi que meu neuro colocou que corro o risco sem medicamento de ter SUDEP. Já senti pressão no peito e deitei. Devo, então, ter cuidado no modo de deitar, né? João, né? Não sei. J. Mateus. Vou chamar de Mateus, então. Mateus, na verdade, assim, o VNS vai ajudar a auxiliar no controle da crise, mas você, muito provavelmente, tem que continuar tomando o medicamento até para que o VNS tenha o maior sucesso possível. Então, muito provavelmente, o risco, principalmente, se dá por conta da ocorrência de uma crise. Com a forma de deitar, sentiu pressão no peito e deitei. Essa pressão no peito que você sentiu quando você deitou? Ou você sentiu uma pressão no peito, sentiu mal e deitou? Isso que eu não entendi. Senti a pressão no peito, mal, e acabei deitando, né? Com segurança, com risco de ter crise. Com isso, que eu visto lá que ele tinha prescrito, né? Um medicamento que corria risco de seguir sem tomar canabidiol e ter uma SUDEP. Então, após eu tomar o medicamento, né? Que estava em horário atrasado, realmente eu senti essa pressão. Não sei se foi o VNS controlando uma crise ou se foi apenas uma pressão mesmo. Então, deitei. E, assim, um certo modo, cuidado, atenção é necessário para que isso não ocorra ao pegar o sono. Isso, o principal, Mateus, foi como eu falei, é tomar o medicamento e o VNS. O VNS, eu não tenho certeza dessa pressão no peito, se pode ter sido desde na hora do momento. Você pode até perguntar para o neurologista se isso é algo que pode acontecer, às vezes é possível, mas não é um risco, mas é bom falar com ele. Mas acho que ele colocou do risco da SUDEP por conta disso, assim, por mais que tenha o VNS, se não tomar o medicamento, pode ter crises, e daí isso pode aumentar o risco. E hoje em dia, cada vez mais, eles têm que colocar sempre, né, porque daí, assim, como está no papel, então, é aquela coisa, tudo que a gente vai fazer de procedimento, tudo que vai fazer, tem que estar tudo escrito lá, né, igual uma bula, assim. Mas o importante é isso, é tomar o cuidado com o medicamento, com os horários e se manter tranquilo, tá? O modo de deitar, eu acho que não que eu saiba, aí tem que ver com o neurologista, mas a forma de deitar na cama não é um risco, não. Quando a gente fala lá de achou deitado de bruços, é porque muito provavelmente depois da crise ou na crise, às vezes vira, né, de bruço por conta da convulsão, e aí não sai, mas isso não quer dizer que você não possa dormir daquela forma, né? Outra pergunta aqui da Marcela também, no laboratório que faço parte, chegou uma paciente que tem 14 anos, que tem convulsões desde 2 meses de idade. A mãe relata que não houve intercorrência durante
a gestação da menina. Ela toma anticonvulsivante e outros achados clínicos é um atraso na fala e cognitivo. É possível que seja alguma síndrome que também cursa com epilepsia? Sim, totalmente possível. Precisa ver se não tem alguma alteração cortical, alguma má formação, ver esse atraso cognitivo de onde vem. Porque se nós formos pensar com relação à epilepsia, de uma forma meio geral, a gente pode pensar que uma lesão no cérebro, ela pode causar também epilepsia. Então, por exemplo, acidente vascular encefálico, derrame. O derrame ele causa epilepsia, ele pode causar epilepsia. Um traumatismo crânioencefálico, então uma pancada muito forte na cabeça pode causar epilepsia, né? Alterações de formação podem causar epilepsia, então isso tudo pode causar. E aí tem dentro de cada uma dessas alterações, malformações, diferentes tipos de síndromes que podem cursar com epilepsia também. Eu acho que o importante é cada vez mais a gente conhecer não somente a doença que a gente tem, né, para poder prevenir e avisar a nossa família, como a Jéssica bem falou, de que nós temos essa doença e que a gente precisa lidar com ela, mas ela não deve nos limitar a ficar isolado num canto qualquer, né? E por outro lado, esse tipo de informação que a gente está propondo aqui a fazer, daqui a 15 dias a gente vai ter uma outra palestra falando de epilepsia na escola. A gente está promovendo uma série e vai chamar outra pessoa para falar. A gente está tentando fazer com que não somente atinja só as pessoas que têm epilepsia, mas que os agentes que vão lidar com essas pessoas sejam mais abertos a essas informações, porque essas informações a gente não aprende na universidade, né? A gente só aprende na realidade, nua e crua, quando a gente sai para fazer estágio em hospital, e eu estou falando aqui com alunos de formação da área da saúde. Então, áreas da saúde que vão lidar com isso na prática e vão dizer, poxa, mas eu não tive tanto esclarecimento. Então, a ideia desses encontros quinzenais que a gente tem aqui, aliás, convido todos os seus alunos também da UFG a participarem, eles vão estar sendo recorrentes até o início de dezembro, de 15 dias. Então, no próxima semana, só que vai ser dia sexta-feira, porque eu vou estar viajando na quinta, a gente vai ter uma palestra sobre se epilepsia altera o aprendizado, né? Na escola. Então, e cada vez mais a gente vai convocar esses alunos e também tentar fisgar essas pessoas que têm epilepsia para se apoderar do conhecimento para combater a doença. Até uma coisa que eu queria falar, Silena, da importância da participação de todo mundo, envolver cada vez mais. Esse material que eu mostrei para vocês aqui, fantástico, quem produziu para a gente a AME, quem foi ajudando para todo mundo, foi todo o pessoal da AME. Nós tivemos uma produção todo junto e tem a participação de todo mundo, como a Jéssica, por exemplo, o pessoal todo. Então, acho que isso é bastante importante, assim, falar que a participação de todos é importante, que todo mundo junto, a Aline também, que está aqui presente, todo mundo é importante. Quanto mais pessoas participando, ajudando, discutindo, falando, acho que isso você, sabe, assim, todo mundo participando desses ambientes, a gente leva conhecimento e traz acolhimento também. Isso é bastante importante, sim. Sem dúvida. Bom, mais alguma pergunta, pessoal? Aline, apareceu aí para... Fale alguma coisa, se apresenta.
Só para complementar o que o Diego já disse, né? Que esse material realmente foi feito por a várias mãos, principalmente tem umas alunas minhas também da UFG que contribuíram com a arte. E frisar que a gente está agora com um grupo no Instagram do AMI, Grupo Amigos Antimortalidade em Epilepsia. Quem está ajudando a gerenciar esse grupo é a Jéssica. E lá no Insta do Grupo AMI tem um material muito interessante feito pela Jéssica, né? Que tem toda a propriedade, seja não só como profissional psicóloga, mas também como uma familiar que perdeu alguém para a SUDEP. Que é como lidar com o conhecimento da SUDEP, né? Sei sobre o SUDEP, e agora, né? Então, ela dá toda uma orientação, toda uma bagagem da parte da psicologia em relação a como lidar com saber sobre SUDEP. Até, Jéssica, se você quiser complementar alguma coisa, mas é um trabalho muito bem feito. Tá lá na página da AMI, né, no Instagram da AMI, convido a todos para seguir. E no link da bio tem o material inteiro disponível e no feed tem partes desse material. Obrigada. Jéssica, você quer falar, finalizar aqui a nossa... eu coloquei o contrário. Eu coloquei no chat, eu coloquei sudep.ami, é o contrário, é @ami.sudep. Isso, só corrigir ali mesmo, Silene, é ami.sudep, aí tem o link lá que está disponível esse material, né, de como lidar, então é um PDF que dá para o familiar ler, para o próprio paciente também, né, além de outros materiais que a gente vai estar sempre compartilhando ali para ajudar aí nessa ação, tá? Obrigada. Mais algum comentário, mais alguma pergunta ou não? Acho que não. Bom, então, mais uma vez, Diego, muito obrigada pela sua disponibilidade, muito obrigada, Aline, muito obrigada, Jéssica, todo mundo que é do Grupo AMI, da Universidade Federal de Goiás. Espero que essa seja a primeira de várias palestras formativas, né, que os alunos precisam ter para se tornar um profissional múltiplo, com doenças cada vez mais emergentes e que afetam a qualidade de vida. Então, estamos juntos nessa e vou manter o contato aí de vocês para informar das nossas próximas palestras. Quem sabe a interação fica cada vez maior. Obrigada, boa noite a todos. Obrigada, Diego. Eu que agradeço. Foi um prazer, estou sempre à disposição. Espero que tenham gostado. Obrigado.